Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Estou no bom dia aqui ainda no Mato Grosso do Sul a todas as pessoas. Bom, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre um projeto de lei que é o 2720 de 2023 e que causou e está causando polêmica e algumas pessoas não entendem, né? Não tem esse conhecimento técnico para entender o que aconteceu e a imoralidade que aconteceu dentro desse projeto de lei. E acho que tá normal. Não, não tá normal, tá? Não aconteceu as coisas com normalidade. Mas vamos lá, eu vou colocar para vocês aqui e vamos inaugurar uma série de vídeos chamados Vamos de Verdades, como diz a minha amiga Aesca Pelegrin, que ela adora quando eu coloco Vamos de Verdades, então vamos de verdades, né? Vamos falar a verdade sobre esse projeto de lei? Bom, primeiro, começando, o projeto de lei é de autoria da deputada federal pelo Rio de Janeiro, Dani Cunha. Para quem não sabe, a Dani Cunha é filha de um conhecido nosso da política, o Eduardo Cunha. E para quem não sabe, não se lembra, quem é Eduardo Cunha? Talvez você não vá se lembrar porque ele passou um tempão preso recentemente e saiu agora. E o Eduardo Cunha foi nada mais, nada menos do que o grande executor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E ele foi quem abriu o processo de impeachment contra ela numa chantagem, realmente num processo de golpe que se iniciou em 2016 e depois veio, por meio da Lava Jato, a prisão do presidente Lula e assim o impedimento dele se candidatar em 2018, porque ele estava na frente das pesquisas e nós tivemos então a eleição do Bolsonaro e tudo isso que aconteceu nos últimos anos, que a gente viu esse grande retrocesso na nossa democracia. Mas vamos falar que, tecnicamente, eu vou tentar explicar para vocês, usando o meu conhecimento técnico do direito constitucional, o que aconteceu essa semana na Câmara dos Deputados. Inicialmente, nós temos que levar em consideração que a própria Constituição Federal, está aqui comigo, no artigo 59, ela inaugura, ela fala, ela trata, ela dispõe, como diz o nosso juridiquês, sobre o processo legislativo. Então, a partir do artigo 59, nós temos na Constituição Federal a questão que trabalha sobre o processo legislativo. E o que acontece, professora, nesse processo legislativo? O processo legislativo, ele vai falar sobre os procedimentos para como devem ser feitas as leis no Brasil. Eu vou só dar um exemplo, que são as três maiores, as que correm lá dentro do Congresso Nacional. São as emendas à Constituição, que é a possibilidade de modificação da Constituição através de uma proposta de emenda à Constituição, que daí eu vou modificar o texto constitucional, as leis complementares e também as leis ordinárias e depois também as mais conhecidas, muito usadas, as medidas provisórias. E a partir do artigo 59, nós temos todo um relato, uma descrição na Constituição Federal de como devem ser os procedimentos a serem adotados para a elaboração dessas leis, inclusive desse projeto de lei, que é um projeto de lei que é uma lei ordinária. E aonde está o problema que eu vejo? São dois. Nós temos a minha implicância, vamos dizer assim, que é minha, tá? Pode ser que
outras pessoas que votaram a favor do projeto de lei não entendem dessa forma. Mas aconteceram duas situações. Primeiro, olha o que a lei pretende. Vamos lá, eu vou ler a ementa para vocês, porque eu estou aqui no meu notebook no site da Câmara e com toda a tramitação do projeto. E tem a ementa. O que é a ementa, professora? A ementa é um resumo do que essa lei vai tratar. E a ementa coloca aqui, ó. Esta lei tipifica os crimes de discriminação contra pessoas politicamente expostas e altera a Lei 8.072 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, para prescrever os procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras nos casos de negativa de abertura ou manutenção de conta. Então, gente, o que tem a ver um processo que discrimina as pessoas políticas ou públicas da administração pública também e o Código de Defesa do Consumidor? Eu vou contar uma historinha não, um fato para vocês. O que tem a ver o Código de Defesa do Consumidor? É porque o próprio Cunha foi impedido de criar uma conta pelo todo a vida pregressa dele, de abrir uma conta na Suíça. Eu acho que até esse projeto aí foi redigido pelo pai, não pela filha, né? Mas vamos lá. Aí, senhoras e senhores, esse projeto passou na noitinha, porque quando eles fazem coisa errada, eles fazem de noite, né? Passou a tramitar em regime de urgência. E o que significa isso, professora? Regime de urgência. Gente, então, a Constituição Federal, ela é, a partir do artigo 69, que fala do processo legislativo, ou seja, de como se elaboram as leis no Brasil, ela também trata de um regime de urgência, mas de um regime de urgência quando é um projeto de lei privativo do presidente da República. Mas a Constituição Federal é apenas a espinha dorsal desse processo legislativo. O restante fica a cargo do regimento interno, ou da Câmara, ou do Senado. Então, no regimento interno da Câmara, que está aqui, ó, regime de urgência, está no artigo 155 do regimento interno da Câmara dos Deputados, fala que em determinadas circunstâncias eu posso levar o projeto de lei a um regime de urgência. E o que significa levar um projeto de lei a regime de urgência? Significa que esse processo não vai passar pelas comissões que ele deveria passar. Ou seja, ele não vai passar ali pela Comissão de Constituição e Justiça, passa até que deveria, é a mais importante comissão que nós temos dentro de todo o poder legislativo. Todos os poderes legislativos, seja no âmbito nacional, estadual, municipal e também lá no Distrito Federal, tem comissões. Essas comissões, a principal delas é a Comissão de Constituição e Justiça, que a gente apelida aí de CCJ. E qual que é o papel da CCJ? Analisar se esse processo de lei, esse projeto de lei, projeto de emenda à Constituição, inclusive as medidas provisórias, elas têm compatibilidade com a Constituição, ou seja, ali eu já faço uma primeira análise preventiva do controle de constitucionalidade dessa lei, ou seja, essa lei é ou não constitucional. E depois existem outras comissões
Por exemplo, a Comissão de Educação, a Comissão do Orçamento, Comissão do Meio Ambiente, são várias comissões que são criadas e cada casa tem a sua... Cada casa que eu digo é o Senado da República e a Câmara Municipal, que representa aí o Congresso Nacional, e o Poder Legislativo da União, que é composto, então, pelo Senado, que representa cada estado, e nós temos aí uma representação fixa por estado de 3 senadores, inclusive também o Distrito Federal elege também 3 senadores, então nós temos 81 deputados, não se esqueçam, o Senado da República representa os estados. Então, cada estado tem 3 senadores, inclusive o Distrito Federal. E a Câmara dos Deputados é texto constitucional, tá? Tô falando isso, tá na Constituição. Representa o povo, é a casa do povo brasileiro. E, via de regra, os projetos de lei têm iniciativa, todos na Câmara dos Deputados, com exceção se esse projeto de lei tiver iniciativa de um senador, aí ele inicia lá no Senado da República. Aí vamos voltar para o regime de urgência. Foi declarado o regime de urgência aqui, e o regime de urgência também estou com o regime de urgência aqui, artigo 155 da Constituição, do regime de urgência da Câmara dos Deputados. Deixa eu achar aqui para vocês, para a gente falar certinho, né? Então, poderá, olha o que diz o artigo 155 do regime interno da Câmara dos Deputados. Poderá ser incluída automaticamente na ordem do dia, a votação para votar naquele dia, para discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão, que for apresentada a proposição que verse sobre matéria. Prestem atenção agora na literalidade do que eu vou ler. E a literalidade que está no texto do regimento interno. Sobre matéria de relevante e inadiável interesse social, a requerimento de maioria absoluta da composição da Câmara ou dos líderes que representam esse número. Bom, gente, a urgência diz respeito à matéria relevante e inadiável para o interesse nacional. Aí a pergunta que não quer calar dentro de mim e não deve calar dentro de vocês e não deve calar dentro da sociedade brasileira. Qual é a urgência? Qual é a relevância inadiável com interesse social para um projeto de lei que tem por finalidade, vou ler contrário, porque aqui fala, ó, crimes que discriminam pessoas politicamente expostas. Não é um projeto de lei que tem urgência ou relevância inadiável de interesse social, não nesse momento, né? No momento em que nós estamos passando, um momento em que nós temos 6 meses do governo que não consegue aprovar as medidas provisórias, a medida provisória ou as medidas provisórias que o próprio governo do presidente Lula lançou já no início do governo dele, que faz a composição ministerial, que lança Nossa Casa, Nossa Vida, dentre outros projetos, e que quase não passou. Quase que essa medida provisória caducou em 120 dias. Mas isso é uma outra história que eu conto em outro vídeo para vocês. Meninos e meninas, senhoras e senhores, minhas colegas, meus companheiros, minhas companheiras, vocês acham mesmo que um projeto que vai contra
a discriminação de pessoas politicamente expostas e que vai incriminar a nós, civis, tem relevância inadiável, tem interesse nacional neste momento em que o Brasil vive, e que por isso lá usou o artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados para tirar, para tirar do processo legislativo normal, do organizacional, daquele que trata organicamente de um projeto de lei, para ser votado em regime de urgência? Não dá. Não dá para concordar. Desculpem, as desculpas esfarrapadas de vocês não colam. E eu estou mostrando aqui para vocês, tecnicamente, que esse projeto é um projeto que corre fora, vamos falar assim no popular, corre fora da casinha. Primeiro, ele é um projeto que cria privilégios para um determinado grupo de pessoas. E a própria Constituição Federal, aqui no seu artigo 5º, no seu inciso 1º, diz, na sua literalidade também, que é só ela, só a Constituição Federal, que pode tratar com distinção os cidadãos brasileiros. Vou ler para vocês aqui, ó. Todos são iguais, o artigo 5º da Constituição, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, não pode distinguir, e essa discriminação dos políticos, não é discriminação, é um privilégio, eles estão legislando em causa própria, tá bom, gente? Vamos deixar isso bem claro. Sem distinção de qualquer natureza, garante a todos os brasileiros e também aos estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí vem o inciso 1º que fala assim, ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, a única que pode fazer diferenças. Professora, como assim fazer diferenças? Por exemplo, a diferença que nós temos entre a licença maternidade da mulher, que na Constituição é de 120 dias e algumas leis colocam aí até 6 meses, e do homem é de 5, 6 dias, não lembro aqui de cabeça. Essa é uma discriminação constitucional, que também eu entendo ser errada, inclusive levando à discriminação das mulheres quando elas hão de ser contratadas. Inclusive, o próprio ex-presidente Bolsonaro disse, voz dele, tá? Na literalidade, eu não contrataria mulher porque mulher fica grávida e tem a licença maternidade, né? Bom, enfim, voltando aqui para o nosso projeto de lei, ele pretende, então, que seja tipificado como crime discriminar os políticos, que nós, civis, tenhamos nossa opinião e nós não podemos, então, colocar nas nossas redes sociais ou vir aqui conversar com vocês. É isso. Na real, é exatamente isso. E eu quero até ler aqui, olha, eu não sei onde que eu coloquei, o advogado que é especialista em direito eleitoral, e ele fez uma matéria, foi entrevistado no Diário do Poder, um site, um jornal, e ele fala assim, o advogado é o Carlos Barro, e ele explica que caso seja aprovada a proposta, vai colocar em risco a liberdade de expressão e manifestação livre do pensamento de quem?
das pessoas comuns. Porque se lá no Congresso eles já estão assim, equivocadamente achando que a liberdade e como é que chama? A imunidade parlamentar do direito de falar deles é absoluto, você imagina quando eles virem nós falando alguma coisa deles. E também a manifestação e outras garantias constitucionais. O Carlos Barros fala o seguinte, olha, o efeito prático desse projeto de lei é submeter a soberana opinião popular a processos burocráticos do Estado. Desenhando, ele fala, se eu chamar, desculpa, de ladrão um político, se este político não teve esgotado todos os fins dos recursos disponíveis em todas as instâncias, até a suprema delas, eu estarei incorrendo em discriminação com pena de reclusão, que é prisão, hein? Começa a cumprir a pena com prisão de 2 a 4 anos. É isso daí, meu pessoal. Eles estão só legislando em causa própria, porque já existem meios no Código Penal Brasileiro, no Código Civil, que trabalha e que é, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa pública que estaria exposta aí, é do advogado do Zanin, que no aeroporto foi importunado por um sujeito que filmava e ficava falando um monte de coisa, e ele tomou as providências legais que cabiam àquele fato. Inclusive o garoto sumiu, né? Porque eles têm coragem ali para fazer as coisas, depois eles desaparecem. E não está sendo localizado para poder prestar o depoimento dele e responder penal e civilmente contra o que ele fez ali para o Zanin. Então, não precisamos de mais uma lei de privilégios a políticos ou pessoas públicas. No caso aí, olha, quem que entraria? Vou mostrar para vocês aqui, quem que entraria como essas pessoas públicas. Deixa eu ver que eu baixei aqui o projeto de lei, o texto. Fala bastante coisa, gente. Fala deixa eu achar aqui, né? Texto original, vamos lá. Quem seriam essas pessoas? Olha só, os detentores de mandatos são aquilo que a gente elege dos poderes executivo e legislativo da União, ou seja, só para os congressistas lá de Brasília, ocupantes de cargo do Poder Executivo da União, ministros de estados ou equiparado, ou que tenha natureza especial equivalente. O que será que é isso? Natureza especial ou equivalente? Presidente, vice-presidente e diretor ou equivalente a entidades administrativa pública indireta. Nossa, todos assim conceitos que a gente chama no direito, conceitos abertos, né? E para tratar de crime a gente tem que falar matar alguém. É o crime de homicídio, matar alguém, né? Direção e assessoramento superior e vai para um monte de lugar, membros do Supremo Tribunal, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, etc, 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 etc. Eu sofro. Eu juro que quando eu leio um texto desse e vejo que foi aprovado, inclusive por votos de petistas, inclusive votos de petistas do Mato Grosso do Sul, eu não acredito. Realmente me causa indignação. E vocês precisam ter conhecimento do que está acontecendo no Brasil. E eu vou vir aqui falar com vocês mais vezes na nossa série Vamos de Verdades. Eu vou usar do meu conhecimento técnico, então, tá? Vou procurar usar do meu conhecimento técnico dentro das leis do direito constitucional, outras leis que, porventura, eu tenha conhecimento para vir aqui esclarecer
os fatos e não trazer narrativas e blá, blá, blá para vocês. Nós vamos falar aqui a verdade, os fatos. Narrativa comigo não cola. Um beijo, um grande abraço, um bom dia, uma boa sexta-feira a todos e todas as pessoas.